Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula de geografia e nós vamos aprender um pouco sobre recursos naturais. Mas antes disso, nós temos que entender que esses recursos naturais são componentes que formam a natureza. Isso mesmo. Então vamos conhecer mais um pouco sobre esse assunto? Lembrando a vocês que prestem muito atenção, vai lá no livro de geografia, pega lá também se quiser acompanhar. Se você achar melhor, assiste a aula, depois vai lá no livro, dá uma olhada e depois responde a atividade que vai ficar no final. Mas vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Vocês sabem o que são recursos naturais? Olha, eu coloquei uma gravura bem interessante aí. Nós temos o quê? Nós temos esse catavento, né? Que ele capta a força do vento. O vento é um recurso natural. Nós temos aqui o solo, né? Que tem argila ou é um solo arenoso, que é um tipo de recurso. No solo nós encontramos vários recursos naturais. Nós temos também aí a água é um recurso natural. Nós temos também aí as árvores que tem o que é a madeira, que é também um recurso natural. Então, o recurso natural é tudo aquilo que o homem extrai da natureza para o seu benefício, para suprir as suas necessidades. Nós utilizamos a força do vento, nós utilizamos a água, nós utilizamos a madeira, nós utilizamos os minérios que estão no solo e assim por diante. Então, todas essas coisas que são para o benefício da humanidade, são extraídos da natureza, são recurso natural. Mas lembrando que esses recursos, eles têm que ter um cuidado todo especial com ele. Mas durante o assunto a gente vai vendo. Exemplo de recursos naturais encontrados facilmente na natureza, porque tem recursos que são encontrados com mais dificuldades, outros mais facilmente, você olha e já vê. Eu coloquei essa gravura para você me dizer quais os recursos que você vê aí. Isso, você vê a água do mar, a água é um recurso. Você vê o sol, a luz do sol, a energia solar é um recurso. Você vê a areia é um recurso natural. Você pode sentir o vento soprando o cabelo da moça, o vento é um recurso natural. Esses recursos, eles são encontrados facilmente na natureza. E assim, alguns desses recursos, como é o caso do vento e da energia solar, são renováveis e outros não são renováveis. Porém, a gente vai aprender sobre isso mais na frente. Veja aqui. Recursos encontrados apenas em alguns lugares. Esses recursos aqui que eu coloquei, eles não são encontrados facilmente. Porque o vento, a areia, a água é bem fácil de se encontrar na natureza. É bem mais simples. Mas, veja só aí, as pedras preciosas, como é o caso do diamante, do topázio, da ametista e outras, são mais difíceis de encontrar, não é verdade? Você não anda à toa e topa com a pedra de diamante. Não, ela vai estar bem escondidinha lá nas minas, debaixo do solo. O carvão é um recurso que não é encontrado facilmente. E aqui o petróleo, eu coloquei aqui a gravura, uma plataforma de petróleo. O petróleo é um recurso não renovável, né? Encontrou-se esgotar aquele petróleo daquela região, ele não vai se renovar. Por que, tia, ele não vai se renovar? Porque ele vai levar milhares de anos para que ele possa ser feito. O que é o petróleo? É um combustível fóssil. Por que eu chamo petróleo de um combustível fóssil? Porque ele é formado por restos de animais e vegetais e que ficam debaixo do solo por muitos e muitos anos, aí se transforma no petróleo. Então, o petróleo ele fica profundamente debaixo da terra ou do mar, onde a gente chama também até de pré-sal. Então, esse petróleo ele não é fácil de se encontrar. Então, ele não se renova. Se ele se esgotar numa região, só se encontrar em outro lugar, porque naquela região você não encontra mais. Assim como o carvão, as minas de carvão e diamantes e pedras preciosas e semi-preciosas.
O que nós podemos encontrar no solo? No solo são encontrados vários tipos de rochas e nessas rochas nós encontramos vários tipos de minerais. Hoje nós não vamos aprender os tipos de rochas, apenas nós aprendemos que no solo se encontra vários tipos de rochas e que nessas rochas, que está lá no solo, formando o nosso solo, nós encontramos vários minerais. Quais são eles? O ouro, o ferro, a prata, a bauxita, pedras preciosas. Eu coloquei aqui as gravuras de pepitas de ouro e uma de uma jazida de ferro. Aqui em cima o ferro e aqui as jazidas de ouro. São metais que não se encontram facilmente na natureza e que também se esgotam facilmente. Eles não se renovam. Outro que nós encontramos aqui, que é bem precioso, o ouro. O ouro nós utilizamos para fazer muitas coisas, dentre elas as joias, como colares, brincos, anéis, pulseiras e algumas peças são feitas de ouro. O ouro é um metal precioso, difícil de encontrar, um metal nobre, né? Muito precioso. Não se encontra o ouro assim à toa como você encontra a areia, como você encontra a luz do sol. O ouro você tem que minerar para encontrar. Ele está bem debaixo do solo, bem escondido, ou no meio dos grãos dentro dos rios, onde os mineradores vão lá e encontram o ouro. Não é fácil encontrar ouro na natureza, mas também quando se faz o garimpo do ouro, desse metal precioso, infelizmente agride o meio ambiente, porque polui muito as águas dos rios com o mercúrio, né, que é uma substância que eles colocam na água para encontrar o ouro, e também quando eles estão nas minas, eles causam muito buracos, causando o quê? Erosões naquela região. O ferro também é um metal e que não é encontrado facilmente, mas ele é muito útil, né, gente? O ferro, nós utilizamos o ferro desde um simples prego até para formar o aço que faz o carro. Veja o quanto que o ferro é importante e esse minério, ele é encontrado no subsolo, lá no solo, lá debaixo da terra, onde o homem ele vai lá, pesquisa, encontra e tira todo esse metal e utiliza para o seu benefício. Temos também a bauxita. Olha só, eu coloquei a gravura da bauxita, essa pedra grande aqui. A bauxita, ela possui o alumínio na sua constituição, então ela produz o alumínio. Eu até coloquei aqui na gravura sobre o ciclo do alumínio. Encontra a pedra da bauxita, vai minerando, transforma na alumina e depois dessa alumina vai criando o quê? O alumínio metálico, onde vai dando liga e vai dando forma àquilo que é necessário ser feito e pode ser feito através do metal. Mas o que será que nós fazemos do alumínio? E, gente, eu acho que é tanta coisa, não é? Tem amiguinhos aí em casa dizendo para mim um monte de coisas. E é verdade, gente. Então, vamos ver aqui algumas coisas que eu coloquei. O que é que nós podem ser feito do alumínio? Isso mesmo, panelas, esquadrias de janelas, que a gente chama geralmente esquadrias de alumínio, portas, canecas, e pratos, até talheres também são feitos de alumínio, e peças de automóveis, algumas peças são feitas de alumínio, e muitas coisas, móveis também são feitos. O alumínio é muito útil. Por que ele é muito útil? Porque ele é um metal leve, ele é leve, então ele é mais fácil de ser manipulado e assim de suprir as nossas necessidades. A água, gente, a água é vida, não é verdade? Então vejam só, a água, eu coloquei aqui um cordelzinho, um textinho maravilhoso para a gente refletir, iniciar falando sobre a água com muito cuidado, muita observação e com muita reflexão, porque a água é vida.
E essa vida, ela está ameaçada. Vamos saber? A água da vida. A água é fonte de vida, muito mais do que essencial à sobrevivência humana, animal e vegetal. Sem ela, o planeta Terra chegará ao seu final. Olha a rima que tem aqui. Lembra da rima, dos textos com rima? São textos que têm palavras com um som parecido. Então vamos ler de novo. A água da vida. A água é fonte de vida, muito mais do que essencial à sobrevivência humana, animal ou vegetal. Sem ela, o planeta Terra chegará ao seu final. Veja que vegetal, animal e vegetal rimou com final. Não podemos viver sem a água. Quem escreveu esse textinho bonito foi o Antônio Barreto. Ele pensou sobre a água e deixou essa mensagem para todos nós. Veja só que a arte, ela se manifesta em todas as coisas, principalmente para lutar a favor do nosso planeta, da natureza, daquilo que é bom. Então a água é fonte de vida, não podemos viver sem ela, nem nós, nem os animais, nem os vegetais. Todos os seres vivos precisam da água para sobreviver. E ela precisa de quê? De muitos cuidados. Precisamos ter muita responsabilidade com a nossa água, que não está muita no nosso planeta. Você pode até dizer, mas tia, o nosso planeta possui muita água. Mas vamos ver como é que essa água está distribuída? Vamos aqui. Veja só, a água ocupa a maior parte da superfície da Terra. Mas veja aqui no gráficozinho que eu coloquei para vocês. Vejam, ó. Só 2,5% dessa água é doce. E 97,5% dessa água é salgada. E você sabe que a água salgada não serve para o nosso consumo. E observe que a água doce, que é a menor quantidade, só apenas o quê? 2,5%, ainda tem uma porcentagem dessa água que está o quê? Poluída, né? E que não pode ser utilizada. Infelizmente, quem é que polui a água? Ela se polui sozinha? Não. Quem polui a água somos nós. Então, a responsabilidade de não poluir a água é nossa. A maior parte dessa água é salgada. E então a maior parte da água doce está sendo desperdiçada e poluída. Quando é que eu poluo a água? Quando eu jogo lixo no meio da rua, quando eu jogo lixo nas encostas dos rios, quando se eu tiro a mata ciliar de próximo aos rios, eu vou deixar com que o lixo caia dentro dos rios e a água fique poluída, os peixes vão morrer. E sem falar que a água desperdiçada, esse pouquinho de água doce, potável que nós temos no planeta, tem pessoas que ficam lavando a calçada com ela, desperdiçando água, tem pessoas que ficam derramando água à toa na hora de lavar as mãos ou na hora de fazer uma atividade que precisa da água limpa. Temos que economizar, não só porque a conta de água vai vir mais cara, mas nós economizamos porque a água doce está se acabando. Então, que futuro você quer dar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos? Tem que cuidar agora, plantar a semente no presente para colher no futuro. Então, dicas para preservar e não desperdiçar água. Eu já sei que tem muitos amiguinhos aí em casa dizendo para mim como é que se faz para não desperdiçar água. E deixa eu ouvir aqui o que é que estão dizendo. Sim, isso mesmo. Então, deixa eu dizer também, nós devemos reutilizar a água sempre que possível. Reutilizar quer dizer o quê? Utilizar novamente. O que é utilizar novamente? Como é que eu vou reutilizar a água, tia? Se a mamãe está lavando a roupa na máquina, em vez dela deixar aquela água escorrer para o esgoto, ela deve aparar a água da máquina em baldes e utilizar essa água para lavar o muro, lavar a calçada, para lavar a casa. Eu faço isso lá em casa para economizar. E isso, gente, o planeta vai agradecer para vocês. Verificar se há vazamento nas torneiras de casa, observar se não está tendo aqueles vazamentozinhos, aquele pinga-pinga ou algum encanamento com vazamento.
Regar as plantas sempre na base e não nas folhas. Regar ali no pezinho da planta, ali na raiz, na basezinha dela, junto ao tronco ali, perto da raiz. Em vez de estar assim, jogando a água por cima, ali você vai economizar água também. Em vez de usar a mangueira, use um regador, use uma latinha, um baldezinho pequeno, derrama aquela águazinha ali, só naquele cantinho que a plantinha já vai te agradecer. Lembre-se de fechar as torneiras após o uso. Eu vi aqui na escola, tinha criança que bebia água e deixava a torneira do bebedouro pingando, outras deixava derramando água. E eu ia lá, reclamava, fechava a torneira. Às vezes eu sei que você esquece, você quer ir brincar, mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade de conservar a água limpa do nosso planeta é nossa. Cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, não vai faltar água no futuro. O ar, nós já falamos, do solo, dos recursos que encontramos no solo, já falamos da água, da sua importância. Agora nós vamos falar sobre o ar que respiramos. Nós não conseguimos viver sem o ar, não é verdade? Se você prender a respiração por pouco tempo, você já fica querendo passar mal, né? Você tem que respirar. O ar é importante, mas esse ar também tem que ser limpo, purificado, não pode ser poluído. O ar, ele é um recurso natural composto por diferentes gases. Quais são eles? Digam aí para mim quais são os gases que formam o ar. Oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Nós respiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. E as plantinhas fazem o contrário e a gente se dá muito bem nessa relação. Mas isso a gente vai aprender também lá no conteúdo de vegetais. Mas o oxigênio é essencial para a respiração dos seres humanos. Por isso nós não podemos viver sem o ar. E o ar, ele não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso respirar um ar poluído com fumaça de carro, fumaça das chaminés, fumaça das queimadas, que são muitas na nossa região. Tudo isso prejudica o meio ambiente e aos nossos pulmões, porque nós podemos adquirir várias doenças respiratórias quando o ar não está limpo, quando o ar está poluído. Uma coisa positiva que está tendo essa quarentena é que a natureza está respirando melhor, o ar está menos poluído, nas regiões onde o ar era mais poluído, está menos poluído. Tem regiões onde as águas já estavam escuras de poluição, já estão clareando, estão limpando. Por quê? Porque os seres humanos não estão intervindo ali no meio ambiente. Ah, tia, mas se nós precisamos dos recursos naturais, nós não podemos intervir, nós não podemos nos relacionar com o meio ambiente? Sim, não só podemos, como devemos. Só que esse relacionamento requer de nós responsabilidade. Então, responsabilidade com o solo, não jogando lixo. Responsabilidade com a água, não poluindo as águas e os mananciais, não destruindo água, utilizando água demais, desnecessariamente. Tudo isso vai fazer com que você faça a sua parte. Ah, eu preciso de água? Pois utilize essa água só o que você precisa. Aquilo que você não precisa, você vai o quê? Economizar. Assim é o ar. Se você anda de bicicleta, evita andar de carro ou de moto, é um carro a menos para poluir a nossa atmosfera. Se você anda a pé também, além de se exercitar, você vai evitar poluir o meio ambiente. Se a pessoa evita queimar lixos, queimar matas, vai fazer o quê? Vai evitar que a fumaça suba até a nossa atmosfera e que polua o ar. Então, quando não existem queimadas, quando existem menos carros andando, o ar vai ficar mais limpo e menos poluído. Atitudes para diminuir a poluição do ar. Qual é a atitude que eu devo tomar para não poluir o ar? Digam aí para mim.
Isso mesmo, nós devemos colocar filtros especiais nas chaminés das fábricas e indústrias para que assim elas não possam jogar poeira e fuligem no ar. Aquela fuligenzinha, aquele pozinho pequeno, aquilo ali se entra no nosso nariz, vai causar sinusite, rinite. Quando chega nos pulmões, vai poder causar até asma, que é uma doença crônica muito perigosa. Então, gente, quando se coloca filtro nessas chaminés, evita que essa fumaça saia com fuligem. Limitar a circulação de veículos. Vocês sabiam que nas regiões onde existem muito trânsito, para evitar a poluição e o congestionamento de carros, existe um período em que carros podem andar em certo horário e outros tipos de carros não podem andar. Por que existe essa rotação? Para que o ar fique menos poluído, existe menos congestionamento de transportes nas vias urbanas. Outra coisa que nós devemos fazer para não poluir o ar: regular os motores dos veículos e colocar filtros nos escapamentos. Isso mesmo, colocar filtro no escapamento dos carros. Quando fazemos manutenções nos carros, é colocado isso. Quando você vê um carro andando na rua com a fumaça subindo, a fumaça preta, pode saber que o motor daquele carro está desregulado e que não foi feita manutenção colocando filtro nos escapamentos. Logo, aquela fumaça vai prejudicar o ar e a você, se você estiver perto, né? Porque você vai respirar o ar. Veja que a gente precisa da natureza, mas temos que saber conviver com ela, respeitando os limites da natureza. Ou seja, o solo. Vamos falar um pouco mais sobre o solo. O solo é o chão que nós pisamos. Nele podemos cultivar para sobreviver. Cultivamos plantas, vegetais que nos alimentam, que a base da nossa alimentação, gente, é retirada do solo. Então, ele é muito importante. Se eu poluo o solo, se eu deixo o solo sem nutrientes, eu estou o quê? Ameaçando até a minha alimentação. Porque vai chegar um tempo que as plantinhas não vão crescer e eu não vou poder recolher o alimento do solo. Ele é formado, como é formado esse solo? É formado por pedacinhos de rochas, restos de animais e vegetais. Tudo isso junto forma esse solo que eu coloquei na gravura para você ver aí um solo bem fértil, bem bonito, para vocês verem como é que ele é formado. A vida de todos os indivíduos depende da conservação do solo. Nós devemos conservar esse solo para que a gente possa viver, porque é onde nós pisamos, onde construímos nossas casas, onde plantamos o nosso alimento. O solo é sagrado, o chão onde pisamos é sagrado. Vejam que os índios, os povos indígenas, eles têm uma relação muito importante com a natureza e eles honram a terra, honram o solo, porque eles veem o solo como sagrado, porque é de lá que eles retiram a sua sobrevivência. E nós também. A nossa diferença é porque muitas vezes a ganância do ser humano não respeita o solo, não respeita os recursos naturais, o que vai causar o quê? Uma falta de alimentos no futuro, uma falta de um lugar, de um planeta mais saudável para que a gente possa viver. Então, aprendamos com os indígenas, respeitemos o solo, respeitemos a natureza, porque o solo é sagrado. Cuidados para a conservação do solo. Olha só essa gravura, eu coloquei crianças plantando árvores. Essas crianças, elas estão o quê? Tendo cuidado de manter, de preservar o solo, plantando árvores. Evitar o desmatamento, ou seja, a derrubada das árvores. Quando evito derrubar árvores, plantando árvores ou não derrubando árvores, eu estou o quê? Conservando o solo. Porque as raízes das árvores e das plantas, elas dão sustentação ao solo, e quando o vento, quando a chuva, a água forte vem, ela não causa erosão no solo, não vai causar problemas nesse solo. Fazer o reflorestamento nas áreas onde houver desmatamento. Reflorestar quer dizer o quê? Replantar.
Se foi derrubada numa certa região, foram derrubadas uma mata, várias árvores, o que é que tem que ser feito depois que derrubarem aquelas árvores para utilizar o recurso natural, que é a madeira? Deve replantar outras árvores para que possa crescer e o solo possa ficar saudável e nós possamos desfrutar da sombra das árvores e da própria troca de respiração que nós temos com ela. Então, isso é o reflorestamento, é replantar árvores onde foram derrubadas árvores. E não fazer queimadas, como eu já falei para vocês, evitar queimadas no meio ambiente, porque a queimada vai queimar uma vasta área onde vai ter muitas árvores, muitos vegetais, sem falar que muitas árvores são a casa, são o lar de muitos animais. Quando nós derrubamos árvores, nós deixamos muitos animaizinhos sem lar. Poluição do solo. Olha só que tristeza, gente. Esse monte de lixo. Olha só, veja que aí é uma região que tem árvores, mas o local onde tem lixo quase não tem plantas, porque não nasce nada onde tem poluição. Veja aí, ó, que tristeza, uma lata cheia de lixo. O lixo é para colocar onde? Na lata, e muita gente está colocando lixo no chão. Veja aí. Isso aí é a poluição do solo. E essa poluição não é feita pelos animais, não, gente. É feita pelos seres humanos, que se dizem animais racionais. Temos que aprender, refletir, né? Saber que nós temos que racionalizar o uso das coisas para evitar o excesso de lixo, reciclar o lixo, reutilizar esse lixo. Nós vamos também estudar um pouco mais sobre isso mais na frente. Veja só, por que as pessoas devem sempre plantar árvore? Porque as plantas fixam suas raízes no solo e isso faz com que a terra não seja levada pelos ventos e pelas águas. Sem falar que a árvore dá uma sombra tão maravilhosa, né? Tão bom ficar debaixo de uma árvore. Ela solta um perfume, ela vira moradia dos passarinhos e de outros animais. Então, gente, as árvores são muito importantes e por muitos motivos devemos plantar árvores. Agora eu vou deixar uma atividade bem legal para vocês. Você vai responder as páginas 63, 64 e 65 do livro de Geografia. Vai lá, volta no texto, lê o conteúdo, relê, assiste a aula novamente, porque assim você vai saber responder tudo direitinho de boa. E tchau, até a próxima aula e eu vou voltar aqui para corrigir e ver se você fez a atividade. Beijo!